Olá, seja bem-vindo mais um domingo aqui com a gente no programa MCCM. Mulheres curadas curam mulheres. E a nossa cura vai muito além do físico. Nós curamos almas, nós curamos sentimentos, nós curamos dores que às vezes nem você mesmo enxerga que tem. Hoje eu recebo uma pessoa muito especial aqui no estúdio. Ela que veio contar a sua história de superação e servir de motivação para todas nós. Ela é professora e seu nome é Elaine Ferreira. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho da minha experiência para vocês. E que experiência rica, né? Eu sei que você tem uma história bem complexa, uma trajetória difícil, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho o que você passou nesses últimos tempos. Eu sou professora da rede pública de São Paulo. Em 2024, eu estava na coordenação de uma escola e em uma vida muito acelerada no automático, como a gente fala, né? Uhum. E em meio a essa correria, não estava me cuidando, não fazia exercício. Fui praticamente levada pelos meus familiares para o pronto-socorro, porque falou, você não está bem. Nossa. Chegando lá, eu realmente não estava bem. Houve uma suspeita de que eu tinha endometriose. Sim. Aí eu fui encaminhada para um especialista. Chegando lá, eu fiz uma ressonância magnética. E quando os médicos olharam a ressonância, eles me encaminharam para o oncologista. E aí, nesse momento, eu já fiquei um pouco assustada, porque quando a gente escuta a palavra oncologista, a gente já se desespera. Eu nem sabia o que tinha acontecido, mas eu já achei que... Já sabe que tem alguma coisa difícil ali, né? Foi. E no primeiro momento, assim, eu silenciei, não quis contar para minha mãe, não quis contar para os meus familiares, mas eu precisava de um acompanhante para ir ao médico. Aí resolvi contar para minha mãe. Só que eu falei, mãe, você vai ficar do lado de fora e eu vou entrar sozinha. Quando eu entrei, tinha uma equipe médica para falar do meu caso. Uhum. E aí, quando eu entrei, eles falaram, Elaine, você tem um tumor no ovário. E aí eu não escutei mais nada. Eu acho que esse momento em que a gente escuta um diagnóstico, ele é extremamente difícil. É um susto. Nossa, muito, muito, assim. E aí eu não escutei mais nada, e aí eu falei, eu posso chamar minha mãe? E aí eles, pode, aí minha mãe entrou, e aí eles falaram para minha mãe sobre o meu diagnóstico, sobre os passos, e eu fiz outros exames e foi constatado que era um câncer maligno. Sim. E esse ano eu fiz 39 anos, né? E aos 39 anos, você pensar, nossa, eu tenho um câncer maligno, eu vou morrer. Eu acho que é a primeira coisa que a gente sente. Aí eu falei pro médico, eu vou morrer? Aí ele foi lá, a médica, né, a doutora Andresa Melina. Ela falou assim, Elaine, todo mundo vai morrer. Mas o que nós vamos buscar aqui para você é uma qualidade de vida. Sim. Um dia todos nós vamos, mas o que nós vamos fazer com todos os outros dias? É um impacto muito grande? Muito. Quando você recebe esse diagnóstico, me parece que fixa só na palavra, não olha o restante. É assim que funciona? É um impacto porque até o momento do diagnóstico eu nunca pensei na morte. Assim, pensei muito como... nova, né? Sim, pensei como algo distante. Quando chega uma notícia dessa, você começa a questionar a sua vida e o seu olhar para as coisas passa a ser diferente. Hoje eu posso falar para você que eu olho assim o dia, as pessoas, este momento que a gente está vivendo de uma forma muito diferente. O tempo, né? O tempo. Eu acordo de manhã assim e eu falo, ai meu Deus, que bom que eu acordei. E antigamente não era assim. A gente começou já falando do seu diagnóstico, mas fala para mim, quem é a Elaine? Além da professora, além da esposa, da mãe, da sobrevivente, quem é você? A Elaine é uma pessoa... Eu sempre gostei de viajar, de aproveitar a vida, então eu posso dizer que eu sou uma pessoa que gosta da vida. E eu não imaginava o tanto que eu gostava. E eu venho
Assim, sou uma pessoa muito apegada aos meus familiares, principalmente a minha mãe, meus sobrinhos. Então, eu tenho essa coisa da família, do almoço de domingo. E gosto de viajar, gosto de sair, gosto de conversar sobre museu, teatro. Então, sou uma pessoa ligada à cultura, à família. Uma pessoa normal, né? Você é professora, né? Eu sou professora da rede pública há 13 anos. E hoje você está num outro setor. Isso, hoje eu trabalho na Secretaria da Educação, no Departamento de Esportes e Cultura. Legal. E lá eu organizo eventos, também faço formações para professores em um canal próprio da Secretaria da Educação para professores. Olha que bacana. Então, hoje a minha vida, assim, ela mudou completamente, mas eu continuo trabalhando em prol da educação, porque tudo começa com educação, né? Até as coisas em relação ao meu diagnóstico, eu percebi o quanto eu não sabia, o quanto a educação, nesse sentido, faz falta, né? Essa parte informativa, você diz. Sim, porque foi o que você falou, quando a gente tem um diagnóstico, a gente pensa assim, morri, não tem cura, você não sabe. Eu perguntei para médica, eu falei, o que é o câncer? Porque a gente tem essa ideia dos filmes, das novelas, e aí a gente entra em desespero, mas é falta de informação. E não sabe exatamente o que é, né? Exatamente. E nesse momento do diagnóstico, você teve esse impacto, você teve esse susto, né, grande, mas você se abriu para o novo, se abriu para aprender, para saber o que era. Como que foi isso daí? Então, quando eu tive o diagnóstico, além do susto, aliás, passando o susto, eu tive que conversar com a minha família, assim, e aí você já vai se preparando. Só que veio uma força interior muito grande dentro de mim, sabe? De pensar assim, agora eu vou ter que lutar. Eu não vou deixar me abater. Então, assim, eu passei por 2 cirurgias. A primeira foi para retirar o tumor. A segunda, eu tive que tirar o útero, o outro ovário, para que o câncer ele não voltasse. Sim. E ele já estava subindo um pouco para a região do peritônio, então essa segunda cirurgia foi necessária. Em janeiro desse ano eu comecei a quimioterapia, que é um processo muito difícil. E eu tive uma força assim que eu nunca imaginei que eu tivesse. Hoje em dia eu posso falar, eu sou forte. E essa força veio. Não é algo que eu estava preparada, mas chegou. Não é algo que você sabia que tinha. Exatamente. Descobriu ali, né? Tendo que ser forte. E vivenciando, assim, a sala de espera da quimioterapia. Eu posso me emocionar aqui um pouquinho falando disso, porque... Faz parte. Foi um período muito forte. Foram 6 sessões de quimioterapia. A cada 21 dias eu fazia uma nova quimioterapia. E assim, quando eu ficava bem... Porque os 7 primeiros dias você fica muito cansada. E a quimioterapia que eu tive, que cada pessoa tem um tipo de quimioterapia. Sim. Tem aquela ideia das cores, mas quem está lá dentro sabe que isso é mito. Para cada pessoa tem um tratamento. Sim. E o meu tratamento ele era muito forte. Então os 7 primeiros dias eu ficava bem debilitada. E quando eu melhorava, quando eu estava nos dias bons, recomeçava o ciclo de novo. Nossa. Então eu tive que ter muita resiliência. E ela chegou, mas eu fui procurar informação, histórias de cura. Eu acho que é muito importante. Muitas vezes as pessoas elas chegam falando de tragédias. Mas para a pessoa que está passando o tratamento, é muito importante as histórias de cura, as histórias de vitórias. Tá tudo bem, eu estou orando por você. E você teve uma rede de apoio? Muito. A minha mãe, assim, foi a minha principal rede de apoio. Ela virou uma enfermeira. Ela sabe tudo, ela lê os manuais. Depois, né, o meu companheiro, o Felipe. E o meu sobrinho que mora comigo, que praticamente é um filho. Então, eu tive a minha família ali muito próxima, né? Meus amigos.
Eles iam me visitar quando eu podia receber visita. Uhum. E isso me dava motivação. Eu falei, não, eu não posso fraquejar porque eu tenho eles também, né? Com certeza, eles também esperam e apostam em você, né? É. E o amor é muito forte, né? É. E como que foi, em que momento que você percebeu que você poderia transformar essa dor em motivação? Foi exatamente nesse momento da quimioterapia. Enquanto eu fazia a quimioterapia, enquanto eu estava no hospital, eu chegava lá às 6 horas da manhã no Hospital do Servidor Público, no IANSP, e saía 2 horas da tarde, 2h30, 3 horas da tarde. O dia inteiro quase. E nesses momentos que eu ficava na sala de espera, eu falei assim, quando eu estiver bem, eu quero passar essa mensagem, eu quero que outras pessoas também estejam bem, eu quero que elas tenham informação, eu quero me engajar. Uhum. Então, esse pensamento, ele surgiu na sala de espera da quimioterapia. Lá nos momentos, na primeira quimioterapia, que eu tive muito medo. E aí uma enfermeira chegou para mim e falou assim, você só tá com medo porque é desconhecido para você. É uma coisa nova, nunca viu, nunca presenciou, né? E nessa primeira quimio, tinha uma moça que ela estava na última, e ela chegou no meu leito e falou assim, você também vai passar por isso. Vai chegar a sua última quimio. E aquilo para mim foi tão importante, foi extremamente importante para que eu tivesse a motivação de me engajar na luta contra o câncer, informar as pessoas ao meu redor, para que outras pessoas também tenham informações e que elas possam se prevenir. Quando a gente traz uma história dessas para o programa, é exatamente para isso, para fazer as vias que essa pessoa fez no seu leito. Sim. É você olhar para outra pessoa e falar, eu passei, você também vai passar. Sim. É servir de inspiração, é servir de motivação. E você é uma inspiração hoje. Você leva isso, você leva essa história de vida para muitas mulheres. E aqui a gente procura levar isso, mostrar exatamente essa força, que às vezes a gente se sente tão pequena, tão frágil e é tão potente, né? Tão capaz. Sim. Aí eu comecei a fazer palestras para os meus alunos, porque quando eu tive o diagnóstico, eu simplesmente sumi da escola. E eles ficaram muito desesperados. Sim. Desesperados. Então eu voltei na escola que eu trabalhava. E eu falei, não, eu vou fazer uma palestra para eles saberem que está tudo bem. Aí peguei informações do INCA, né? Peguei informações do GRAC, do Hospital do Câncer, do próprio IANSP, e montei uma palestra para eles. E aí outras escolas me chamaram. Participei das caminhadas de rua em prol do câncer, a caminhada do GRAC, a do alvo da mama. E hoje eu tô aqui com você conversando. Incrível. Mas assim, aonde eu posso falar da minha história, nas minhas redes sociais, eu levo porque eu fiquei muito assustada, sabe? E a questão da prevenção, ela é uma pauta que precisa ser falada. Sim, a gente precisa realmente difundir muito essa questão. Eu estou vendo que você está com uma camiseta, eu acredito na cura, e que tem vários laços de diversas cores. Eu também sou professora e eu tive exatamente essa pergunta hoje. Pro, só tem o Outubro Rosa? Falei, não. Cada lacinho, cada mês tem uma cor, que é um tipo de câncer, né? A prevenção é a luta contra cada tipo de câncer, não é isso? Sim, nós estamos em novembro, né? Que é o Novembro Azul, Sim. Que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. E muitos homens, né, acima dos 40 anos na idade, que tem que fazer o exame, eles têm um certo preconceito. Bastante. Mas a prevenção é o caminho. Né? Nesse momento não tem que ter preconceito, não tem que ter medo, porque passar pelo diagnóstico de uma doença é muito mais doloroso. Sim. E aqui na camiseta tem todos. O do câncer de ovário é verde. Tem o rosa, tem o azul. Então, quando a gente fala em prevenção,
do câncer, a gente fala de todos, né? Sim. Porque a gente tem aí o câncer de útero, que é um dos cânceres que mais mata mulheres no Brasil. Então, a vacina do HPV, quando a menina está entre 9 e 11 anos, ela previne o câncer de colo do útero. E é muito importante, né? A Sim. menina tomar essa vacina para que durante esses anos, até ela começar a sua vida sexual, lá para os 16 anos, que ela faça todo efeito e o organismo já esteja saudável, né? Sim. E eu acredito na cura, né? É o meu lema hoje. E quem produziu essa camiseta foi o meu marido. Ele é tatuador, ele Que desenha. legal! Então, as camisetas que eu tenho, assim, hoje em dia ele produz, Muito bacana. né? Com a mensagem que eu quero passar. Uhum. Vamos falar um pouquinho desse transformar dor em propósito do seu livreto, mas antes a gente vai dar uma paradinha para o nosso patrocinador, tá bom? Venha conhecer a Casa Elegância. Mais do que você imagina, tudo que você precisa. Somos especialistas em trazer conforto e estilo por menos. Sofás, mesas, modulados, planejados e muito mais. Tudo isso com qualidade surpreendente. Seja para renovar, transformar ou mobiliar. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Né? Sim. Fala um pouco do livrinho que você escreveu. Ele é um e-book, é isso? Isso. A gente tem ele aqui físico, né? Sim. Para contar um pouquinho, ó. Esse físico eu fiz para os meus alunos, Uhum. na palestra que eu criei, aí eu levei para que eles conhecessem um pouco da minha história, né? Porque eles conhecem a Elaine professora. Exato. Eles não conhecem a Elaine pessoa. Então eu falo um pouquinho da minha história, com a minha família, até o momento do diagnóstico e o que eu passei. Nesse livrinho eu conto até a última quimioterapia. E você explica nele um pouco do que é o câncer. Então, na palestra, assim, nesse livrinho eu conto mais sobre a minha experiência, sobre Sim. o que eu senti. Passando por isso tudo. Exatamente. E trazendo um pouquinho da minha história até aquele momento. Uhum. E aí eu falo das 6 quimioterapias, o que eu senti em cada uma, na última, como que foi. E no final eu faço uma carta para mim mesma, falando sobre autoestima. Sim. Porque antes do câncer, assim, eu estava com a autoestima muito baixa, sabe? Faltava um pouco de amor próprio. Uhum. E aí depois, quando eu cheguei na última químio, eu falei, nossa, eu aprendi a me abraçar. E aí eu fiz essa carta pra mim, me parabenizando no dia do meu aniversário. Que legal. E aí eu chamei todos os meus amigos, os meus alunos, e nós fizemos um piquenique no parque e eu levei os livretos para eles. Ai, que delícia, muito bom. E o que você sentiu ao poder colocar essa tua história num livro? Eu senti, às vezes, a gente não valoriza a nossa própria história. Às vezes a gente não valoriza a nossa família, os nossos entes queridos. A gente vai passando pela vida, é o que eu falo, no automático. E a gente não para reparar no quanto a nossa vida é especial. Então, falando sobre a minha vida, eu falei, a minha vida é interessante também, sabe? E a gente passa a olhar para si. Sim. Eu acho que falta muitas vezes isso. A gente está tão preocupado com os outros, com o mundo, com a correria, e a gente esquece de olhar para si próprio. Para dentro, né? Para si. Uhum. É isso. O MCCM é um grupo que ele foi criado para ser uma rede de apoio de mulheres, em todos os sentidos, em todas as necessidades. E nos 4 pilares de desenvolvimento que nós temos, o segundo pilar, que é um pilar muito importante, é o da autoestima. Exatamente para que você se conheça, goste de você e entenda essas questões todas, para saber passar pela vida de uma forma um pouco mais leve. Porque é muito difícil, né? Sim, é muito difícil ser mulher, né? Sim, a gente muito. vive numa sociedade em que estimula as mulheres à competição, a não se tratarem bem, e aí a gente
passa a se comparar também e a não gostar da gente. Sim. Parece que sempre está faltando alguma coisa. E quando a gente começa a se engajar e a conversar com outras mulheres, abre uma janela assim do apoio. Sim. E a gente se sente muito melhor quando a gente apoia outras mulheres e isso volta pra gente. E como é que são essas suas palestras? Você leva essa história, esse histórico do câncer e difunde a autoestima também. Sim. Para os meus alunos, eu faço um compilado, um resumo, né? Eu coloco o que é o câncer, porque foi a minha primeira pergunta. Sim. Quando eu tive o diagnóstico. Então, eu explico para eles o que é e quais são os principais, né? Aqueles que a gente mais vê que no geral. Sim. E depois eu conto um pouquinho da minha história, quando eu descobri o diagnóstico, as etapas do meu tratamento. E no final tem a foto da minha última quimioterapia e aí eu leio um pedacinho do meu livro para eles. Basicamente é essa palestra. Mas você faz palestra também para adultos, para mulheres, Sim. né? Sim, ainda não fui convidada. Então já está convidada. Nossa Sim. próxima imersão vai acontecer em março. Eu gostaria que você fosse contar a sua história motivadora, a sua história que inspira e como que você foi tão resiliente. Só fazendo uma ressalva, esse ano eu fui convidada por uma clínica de estética que elas trabalham com Outubro Rosa. Eu fui lá conversar com elas, falei, mas eu não pude comparecer no evento, né, porque eu tinha um compromisso, mas eu fui convidada sim. Ah, tá vendo? Ó. E muito obrigada pelo convite. Vamos conversar mais. O que você acredita que as pessoas mais precisam ouvir nesse momento que elas, quando descobrem um diagnóstico, quando elas percebem que vão ter que fazer um tratamento, o que você acha que é mais necessário? Eu vou falar para você algumas coisas que eu não gostei de escutar pra gente chegar no É importante ponto. Também. Quando a gente recebe o diagnóstico, muitas vezes as pessoas elas têm um olhar assim, ai tadinha, ai acabou. Quando nós recebemos o diagnóstico do câncer, nós não queremos que ninguém sinta pena da gente. A gente está passando por um processo. A maioria das pessoas passam por algum tipo de processo, seja ele físico ou mental. E assim, não é um motivo de acabou, não. É só uma parte. É só uma parte. Vai ficar tudo bem, sabe? O que eu gostei mais de escutar das pessoas foi vai ficar tudo bem. Se você precisar, eu tô aqui, sabe? Ou as pessoas que me ligavam para falar de outros assuntos. Lógico que a gente gosta de contar a nossa história, o nosso processo, o que nós estamos passando. Mas às vezes aquele amigo que chega falando uma piada, algo alegre, que tira um pouco a gente daquele universo. Foco, né? Faz muito bem. E assim, as palavras de otimismo são melhores do que o coitadinho, sabe? Isso eu não gostava. Então é tratar a pessoa de uma forma normal, é um processo. A parte do quando você raspa o cabelo, eu fiquei careca, não é como nas novelas, não é como nos filmes. Eu e meu marido, nós fomos no barbeiro para raspar o cabelo e foi um momento muito divertido. A parte de escolher os lenços, as perucas, não é esse trauma, sabe? Você conseguiu levar isso de boa. Lógico que nós mulheres, nós temos a vaidade, né? E perder o cabelo às vezes parece assustador. Mas quando acontece, isso eu conversei com várias mulheres que passaram pelo tratamento do câncer. Sim. A gente imagina muito que vai ser ruim, mas não é. Não é tão ruim quanto você ficar no hospital recebendo medicação. Essa é a parte mais leve que tem. Menos difícil. A medicação, ela é bem agressiva, né? Sim, é bem difícil, é doloroso, assim,
Doloroso no sentido que você fica ali recebendo medicação por horas, é cansativo. É uma coisa que cansa. É um processo lento e cansativo, mas que consegue passar por ele, né? Sim. Muito bem. E como que você vê essa experiência? Como que você acha que essa experiência influenciou na sua parte profissional? Não só na minha parte profissional, mas eu acho que na Elaine enquanto pessoa. Eu acredito que esse processo ele me mudou radicalmente. Hoje eu sou uma pessoa que observa mais. Estou aprendendo a não ser reativa a tudo, né? Observar, pensar, respirar, vale a pena eu me estressar por isso, não vale? A selecionar, eu acho que todo esse processo me fez olhar a vida de uma forma melhor, mais seletiva e escolher as minhas batalhas. Mais leve? Muito mais leve. E, você ressignificou? sim. Hoje eu aprendo a escutar o meu corpo. Hoje eu estou cansada, hoje eu vou cuidar de mim, hoje eu não vou me importar com isso. É isso, muito me importante. Priorizar. É muito importante, né? Porque, como você falou, a gente vai vivendo a vida no automático. E aí nem sempre para observar nós mesmos. E deixa passar, aí que acontecem as coisas, né? Sim. Muito bem. E você acredita que as pessoas precisam ouvir mais o quê sobre prevenção e autocuidado? As pessoas precisam escutar a questão dos exames preventivos. Tem uma dificuldade muito grande, né? Das pessoas irem atrás, fazerem os exames. O que a gente precisa falar mais para que dê um chacoalhão, para que eles entendam? Sim, a prevenção é o melhor caminho, porque quando você descobre alguma doença, seja o câncer ou qualquer doença, no início ela é tratável, é mais fácil. E, por exemplo, a mamografia, a idade diminuiu para 40 anos. E quando eu tive que fazer a mamografia, muitas mulheres falaram assim, nossa, dói, não sei o quê. Mas é necessário e cada mulher sente de uma forma. Por exemplo, no meu caso não doeu. Não é tanto assim, né? Então, às vezes a gente escuta muito o outro pro lado negativo, mas a nossa experiência em relação a muitas coisas, ela é única. Principalmente em relação a exames. E exames não é legal de fazer. Claro, demanda tempo, demanda marcar, não sei o quê. Mas são necessários, né? Sim, é muito pior se você descobrir uma doença tardiamente. Sim. Então, para a prevenção, isso em todos os... né, a melhor coisa é você focar nos exames. Fazer os exames preventivos e, no nosso caso, mulheres ir ao ginecologista. É importante, porque se a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar do outro. Exatamente. O que eu mais falo para as minhas pacientes é isso. Se cuida, se olha, porque senão você não vai poder fazer nada pelo outro. Não tem como, né? E hoje você está em remissão. Sim. Já pode dizer que está curada. Amém. Amém. Graças a Deus. O meu tratamento ele terminou em 25 de abril desse ano. Que bom. Eu falo que esse ano foi uma montanha-russa, porque em janeiro eu estava fazendo quimioterapia, careca, e hoje eu estou aqui conversando com você, falando sobre a cura. Linda e maravilhosa. E hoje eu tomo um remédio, né, tamoxifeno. Muitas mulheres, principalmente as que passam pelo câncer de mama, elas conhecem esse remédio. Eu vou tomar ele por um tempo. Ele é um bloqueador de hormônio, porque eu tive câncer de ovário e ele está ligado diretamente à produção de hormônios. E ele tem efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais contornáveis. Sim. Né? E por um tempo eu vou ter esse acompanhamento mais próximo dos médicos e cada vez mais esporádico. Esse é o caminho. E como que você vem reconstruindo sua vida, a sua identidade? O que mudou? Eu mudei de emprego. Hoje eu estou muito mais... Se eu já era ligada à minha família e aos meus amigos próximos, sou muito mais ligada. Tento buscar um tempo de qualidade para eles.
com eles, né? Uhum. Estar com eles. Priorizo as coisas boas. Tento controlar o emocional quando as coisas não saem do jeito que eu quero, porque eu sou uma pessoa que as coisas, às vezes, se elas saem um pouco daquilo que eu planejei, Uhum. eu já me desestabilizava. Hoje não. Respira, acalma. Mas tudo bem se aquela pessoa está falando alguma coisa que você não concorda, se as coisas não saíram do jeito que você quer, está tudo bem. Você já não precisa ter o controle de tudo. Exatamente. E a gente não tem, né? E as suas palestras? Você tem um canal no YouTube também, né? Sim. Você tem esse canal, tem as suas palestras. Isso tem ajudado mulheres a passar por esses desafios? Como que você enxerga? Então, desde o primeiro exame eu decidi fazer o meu canal, né? Para conversar sobre aquilo que eu estava passando. Porque nós que estamos passando pelo processo, nós sentimos essa necessidade de falar. Uhum. E eu percebi assim que os meus amigos, as pessoas próximas todas, às vezes eles não podiam me visitar, eles estavam me acompanhando pelo YouTube. E assim, tem uma visibilidade, ainda não muito, né, mais para as pessoas próximas, mas foi uma necessidade minha de falar e também de educar, né? Porque eu tenho dentro de mim a educadora, a professora. Professor, tem sempre isso, né? E essa vontade de colocar para fora, Sim. de contar diariamente, não sei como é que você colocou ali, mas de colocar essa sua experiência, isso também acaba servindo de lição para as pessoas, né? Olha lá, mas ela passou isso, olha, mas não necessariamente vai passar por aquilo. É mais ou menos isso. As minhas amigas, as pessoas próximas falam assim, Elaine, você é uma inspiração. Porque você estava ali, careca, cansada, e você estava ali com um olhar falando. De vida, falando, não, gente, vai ficar tudo bem. Essa expressão do não se deixar abater, sabe? Sim. Tem dias, sim, que foram dias muito cansativos, tinha dias que... São dias que você tá para baixo, sim. Não é romantizando, mas... Mas você aprende com eles, né? Sim. Mas a gente acaba se tornando uma inspiração para que outras pessoas também não desistam. Exatamente. O não desistir é o ponto-chave disso tudo, né? E se você fosse deixar uma mensagem... Aliás, se você fosse não, por favor, deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Fala uma frase motivadora, deixa alguma coisa para que elas reflitam sobre isso. Então, hoje eu quero falar para vocês, mulheres, que vocês não desistam de vocês, se coloquem em primeiro lugar, porque vale a pena a gente se cuidar, e a vida ela está aí para ser vivida, e eu espero que vocês aproveitem a vida ao máximo. Esse é o meu recado. Perfeito. Elaine, nosso programa está chegando ao final. Eu queria agradecer muito a você. Eu trouxe um presentinho aqui para você. Isso é um e-book que nós temos do MCCM, que é o Diário da Gratidão. Mas devido a muitos pedidos, a gente tem ele impresso. Obrigada. E a gratidão é uma coisa que faz muita diferença na nossa vida. E eu tenho certeza que você tem muito, porque você falou algumas vezes sobre isso. Sim. Reflita sobre ele, passe para outras pessoas também. Quero que você aproveite. É só uma lembrancinha do nosso programa, tá bom? Muito obrigada. E você é uma mulher de fé, uma mulher muito resiliente, muito forte. Parabéns. Obrigada. Parabéns e gratidão. Eu sinto uma honra muito grande em receber você aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E a gente fica por aqui, tá bom? Obrigada. E é isso, gente. A gente fica aqui com essa história de fé, de esperança, de resiliência e motivação. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Elaine. E hoje é só isso, mas ainda tem um sorteio. Nós temos o nosso kit da patrocinadora de Bianco, que mandou aqui um kit incrível.
E para quem assistiu ao nosso programa, olha só, maravilhoso. Para quem assistiu ao nosso programa, vai lá nas nossas redes sociais, entra lá no Instagram, @programa MCCM e comenta lá, renovação. Foi a história que a gente ouviu hoje e é o que esses produtos vão trazer para você. Renovação. Comenta lá, segue as regrinhas e segunda-feira tem o sorteio. Obrigada e até domingo que vem.